Me siga no Instagram, @professor Billy Paul, e se quiser estudar biologia pelo sistema Biomap, se inscreva em nosso canal. Novas bioaulas todas as semanas com material para download na descrição de todos os vídeos. Espero você. Boa aula e bons estudos. Olá você, tudo bem? Tivemos uma aula sobre questões, como resolver questões da maneira correta. Hoje falaremos sobre a prova. Como resolver a prova da maneira correta, professor Billy Paul? É sobre isso que vamos conversar na aula de hoje. Se inscreva no canal, ative as notificações. O nosso canal não é só um canal de ciências biológicas, não é só um canal de biologia, é um canal também de autodesenvolvimento, para que você seja cada vez mais um estudante melhor. Projeto que chamamos de Vida Educa, Desenvolvimento Educacional. Eu sou o professor Billy Paul, ok? Então, após a vinheta, prova. Como resolver da maneira correta, especialmente para você. Vamos lá? Ok, vamos lá, pessoal. Provas. Como resolver da maneira correta? Veja bem, professor, o que é que eu faço para ser o mais competente possível, tá, na resolução da minha prova? Muita gente pensa que resolver provas é apenas sentar, pegar a prova, fazer as questões, mas não é bem assim. Existem técnicas específicas que facilitam muito a sua vida no momento da resolução da prova. E que técnicas, professor, são essas? Importantíssimo. Resolver provas com eficácia e eficiência envolve o quê? O que é eficácia? Fazer a coisa certa. Você tem que fazer o que deve ser feito. Agora, com eficiência, que significa o quê? Da maneira correta. Entendido? 3 pontos são importantíssimos quando você está trabalhando a resolução de uma prova. Primeiro ponto, gerenciamento do tempo. Você não tem todo o tempo disponível para você. Você tem um tempo delimitado. Então você tem que aplicar uma técnica específica para gerenciar o tempo da prova. Então, primeira coisa, gerenciamento do tempo. Segundo, ordenação das questões. Isto, eu preciso ordenar quais questões eu irei fazer primeiro, quais questões eu irei fazer por último. É preciso a ordenação das questões. Isso te dá uma grande economia no gasto do tempo na execução da prova. Entendido? Terceiro ponto, controle da ansiedade. Provas de maneira eficaz e de maneira eficiente requer o controle por parte do estudante, tá? Por parte do concurseiro, quanto ao gerenciamento do tempo, quanto à ordenação das questões e quanto o controle da sua ansiedade, ok? Beleza? Dica 1. Qual é a dica 1? Pegou a prova chegou em suas mãos, faça uma leitura dinâmica de toda a prova antes de resolvê-la. A leitura dinâmica é uma leitura espacial, ok? Então você pega a prova e vai ler todas as questões. Controle o impulso de resolver as questões de imediato, logo de cara. Não faça isso. Leia toda a prova primeiro. Isso é extremamente importante. Por quê, professor? Você vai perceber os tópicos que estão sendo exigidos, os tópicos que estão sendo abordados na sua prova. Favorecer o resgate das informações pela sua memória de longo prazo. À medida que você está passando o olho nas questões, os conteúdos abordados, ok, é feito, consequentemente, automaticamente, o resgate das informações que, não duvide, com certeza estão aí lá no fundo da sua mente racional. Então é preciso que você faça isso para ir resgatando automaticamente essa memória de longo prazo, ok? Chama-se resgate mnemônico. Olha!
Identifique as questões, importantíssimo, para que você ordene corretamente, tá? Quais questões vai resolver primeiro, quais questões vai resolver depois. Identifique as questões. O que é isso, professor? Você passa pela questão, olha e diz assim, poxa, essa questão está fácil. Questão de nível 1. Passa pela questão e, poxa, essa questão é mediana. Questão de nível 2. Passa pela questão, poxa, essa questão é difícil, vai requerer um maior raciocínio, vai requerer uma maior concentração, vai requerer uma maior dedicação para eu conseguir resolvê-la de maneira correta. Essa aí é a questão de nível 3, as questões que são classificadas como difíceis. Toda prova tem, para você, questões fáceis, questões médias, questões difíceis. Marque. Para quê, professor? Ordenação das questões. Isso vai te dar uma grande economia de tempo. Isso vai fazer com que você otimize a resolução da sua prova. É extremamente importante esse passo, ok? Ler a questão, ler a prova, marcar as questões como fáceis, nível 1, média, nível 2, difíceis, nível 3. Momento de estresse. Recebe a prova. Este é um momento de estresse. Importante, muito importante. Na hora que a prova chega, o que você sente? Pensamentos geram sentimentos que geram comportamentos. Se eu penso bem, me sinto bem. Se eu me sinto bem, me comporto bem. É a tríade psicológica. Entendido? Então eu preciso lidar agora com a tríade psicológica. Conduz você a querer resolver de imediato. Na hora que você pega a prova, você já quer correr para resolver, já fica pensando, preocupado, o tempo, vai dar tempo, não vai, corre aquela coisa toda, pronto. Exatamente isso aí. Nesse momento de estresse, a primeira coisa que vem à sua mente é o pensamento de querer resolver o mais rápido possível. Esse pensamento trará a você um sentimento, que não é um sentimento muito legal, é um sentimento de pressão. A mente não funciona sob pressão. A mente precisa de escolhas. A mente precisa de opção. Quanto mais você pressiona, mais a mente fecha. Ok? Então, respire fundo. Controle sua respiração. Respire pausadamente. Respire profundamente. Tá certo? Estimule a confiança em si próprio. Evite fazer isto. Correr atrás da resolução de imediato. Acalme-se primeiro. E uma das melhores fontes para a gente se acalmar rapidamente é o controle da respiração. Baixa os níveis de ansiedade, baixa os níveis de estresse. Entendido? Super importante isso. E quais são os sintomas clássicos, professor, nesse momento? A ansiedade fica alta, a adrenalina fica alta, batimentos cardíacos extremamente acelerados, sensação de cérebro vazio. Caramba, eu não sei de nada. Caramba, eu não aprendi nada. E na hora que você pega a prova, muitos alunos vão se sentir assim. Por causa de quê? Por causa da turbulência de pensamentos, sentimentos, e aí o comportamento não será o comportamento mais adequado. Então eu preciso ver isso aí, analisar isso com detalhe. Preciso restabelecer o controle, restabelecer a calma antes de fazer qualquer coisa. Você sabe, você estudou. E se não sabe, se não estudou, você também sabe que não o fez. Mas se você fez o que devia fazer, fez o que deve ser feito, se você produziu tudo direitinho, você contribuiu com a sua parte, assistiu às aulas direitinho, fez as revisões direitinho, resolveu os exercícios direitinho, não há por que se preocupar. Então, acalme-se, controle os seus níveis de ansiedade. Porque nesse momento, você se sente no meio do deserto, ao meio-dia, com sede e sem água. Eu quero dizer para você que isso é perfeitamente natural. Isso faz parte de nós.
as emoções fazem parte da vida. Eu preciso apenas entender as emoções e, em determinados casos, controlar essas emoções. Preciso fazer isso. Ok, pessoal? Entendido? Vejamos. Nesse momento, ao fazer a leitura das questões, você está fazendo o resgate mnemônico em sua memória de longo prazo. Você respirou fundo, você se acalmou, assumiu o seu controle dos seus pensamentos, sentimentos, emoções e comportamento. O que é que você faz agora? Durante a leitura da questão, ok? Seus níveis de estresse, de adrenalina vão baixando, porque você vai começar a perceber que muita coisa que está naquela prova você sabe, tá certo? Sem dúvida nenhuma. Isso irá ajudar o seu cérebro a relembrar todas as experiências vividas durante o ano, assistindo aula e revisando conteúdos, tá certo? Isso também gera uma maior rapidez nas resoluções das questões. Por quê? Porque você já fez uma leitura preliminar, você já marcou as questões fáceis, médias e difíceis, então vai ficar mais fácil de você resolver as questões, porque na hora que você bater o olho para resolver, você já leu. Então, automaticamente, o resgate ele é muito rápido. Então, você começa a resolução. O tempo gasto na leitura preliminar será compensado no final, ok? Lembre-se disso. O tempo que eu gastei, professor, na leitura, eu recuperarei lá na frente exatamente. Não é uma perda de tempo. Nunca pense que isso é uma perda de tempo. Esse pensamento pode surgir em sua mente. Esqueça ele, seja proativo e faça o que deve ser feito. Tá? Lembre-se, eficácia e eficiência é o que você precisa nesse momento. Dica 2. Organize o tempo da prova. Chegou agora o momento de você organizar o tempo da prova. Após a leitura das questões, veja quanto tempo sobrou. Subtraia 10 minutos. O resultado divida pelo número de questões a resolver. Ok? Professor, por quê? Você terá delimitado o tempo exato para cada questão. Então, digamos que tenha sido 5 minutos. Então, você já sabe que tem 5 minutos de tempo para a resolução de cada questão. A delimitação do tempo garante que você não estoure esse tempo em determinada questão. Vencer o tempo, passa para a próxima. Depois você volta. Tá certo? Ok? Para otimizar o processo de resolução de prova. Os 10 minutos subtraídos serão utilizados para a marcação do gabarito ao término da prova e para uma revisão final de toda a prova. Professor, eu acho que 10 minutos é pouco tempo, eu vou precisar de mais. Tudo bem. Em vez de você subtrair 10 minutos no tempo restante, você subtrai 15, subtrai 15 minutos. Mas a experiência, né, de vários estudos que já foram feitos em relação a isso, diz que 10 minutos é suficiente. Mas coloque 15 no seu caso, tá certo? E aí em 15 minutos você vai poder revisar a sua prova, você vai poder verificar se os gabaritos foram marcados corretamente, tudo belezinha para evitar problemas, ok? Dica 3. Sempre resolva as questões mais fáceis primeiro. Sempre resolva as questões mais fáceis primeiro. Você marcou as questões. Questão de nível 1, questão fácil. Questão de nível 2, questão média. Questão de nível 3, questão difícil. Você marcou as questões. Comece resolvendo as mais fáceis. Por quê? Para aquecer a sua mente. Entendido? Não vá para as questões mais difíceis. Resolver as questões mais fáceis primeiro vai gerar motivação, baixa o nível de estresse, deixa você bem mais calmo, prepara o cérebro para as questões mais difíceis. Quando você chegar nas questões mais difíceis, seu cérebro já estará aquecido. Isso é como ir para a academia. Você tem que fazer aquecimento muscular antes, né? Você tem que fazer alongamento antes de passar para as máquinas, tá? E começar os exercícios mais pesados. Então é isso aí que você vai fazer. Por isto, a marcação das questões, ok? Ordenação das questões, beleza? Dica importante, no momento da resolução da prova, lembre-se, começar uma prova com questões muito difíceis para você irá provocar gasto de muita energia e você poderá entrar em pânico. E isso não é bom. Pânico significa
geração de ansiedade e descontrole. Você precisa estar o tempo todo no controle da situação, ok? Extremamente importante. Quando chegar às questões mais difíceis, você, por ter gasto muita energia no início, poderá aumentar a margem de erro, aumentar o nível de estresse. Isso vai gerar desmotivação em você, isso vai gerar descontentamento em você e isso não vai ser bom. Aí a cabeça, os pensamentos começam, aqueles sentimentos começam, o comportamento começa a ficar ruim e as chances de você errar são muito grandes, ok? Percebeu aí? Redação, alta relevância, redação. Dica 4, domine a arte da escrita. Arte da escrita. Desenvolva o hábito de escrever. Isso requer prática, isso requer dedicação, isso requer técnica. O seu professor de redação, claro, conhece muito bem todas as técnicas, de modo que você tenha uma boa escrita no seu processo de redação. Converse com ele, discuta com ele, peça a sua orientação, tá? Procure o apoio necessário, mas desenvolva o hábito de escrever. Você vai precisar muito na redação que você vai encarar. Alguns passos para uma redação excelente. Primeiro, cuidado com a gramática. Cuidado com a gramática. Gramática é extremamente importante numa redação nota 10. Raciocínio lógico, ok? Discorra sobre o tema, discorra sobre os assuntos que estão relacionados ao tema da prova, mas siga um raciocínio lógico, ok? É muito importante isso para um redator, para que o leitor entenda bem e especificamente o que você quer dizer com aquilo que você está relatando, ok? Seja o quê? Coerente nas suas colocações, coerente nas suas posições. As coisas têm que estar muito bem concatenadas, tá? Então procure muito essa coerência na redação que você vai fazer. Estrutura dos parágrafos. Evite parágrafos muito longos, o que torna a leitura extremamente maçante. Então faça uma estrutura de parágrafos, tá, bem concisa, uma estrutura de parágrafos que consiga objetivamente relatar aquilo que você está descrevendo, mas que não sejam parágrafos muito longos. E por último, enriqueça o seu vocabulário. Enriquecimento de vocabulário, amigo, chama-se leitura. Então eu preciso me habituar a ler. Se você não é bem habituado a ler, habitue-se a ler. Buscar informação, buscar conhecimento, de preferência informações atualizadas. Esteja sempre atualizado no que está acontecendo, tá? Vocabulário é extremamente importante. Às vezes a gente não consegue colocar no papel algo que nós queremos colocar por falta do vocabulário. Então procure enriquecer o seu vocabulário. Esses são os passos importantes que eu tenho a dizer para você, tá? Para uma redação excelente. Gramática, raciocínio lógico, coerência, estrutura dos parágrafos, enriquecimento do seu vocabulário. Dica 5, sempre revise a prova ao terminá-la. Terminou a prova, vá para a revisão. Use todo o tempo restante para isto, não tenha pressa. Aqueles 10 minutos que você subtraiu antes, aqueles 15 minutos que você subtraiu antes, use todo esse tempo para calmamente revisar a sua prova. Muitas vezes nesta revisão conseguimos detectar erros que você ainda tem tempo para corrigir. Se possível, revise 2 vezes. É obrigatório fazer? Não. Mas se possível, sobrou ainda tempo, não entregue a prova e corra da sala. Ok? Revise novamente. Tá? Veja se está tudo ok de novo. Dê uma olhada também naquela questão difícil que você não deu toda a atenção devida. Dê um foco maior nessas questões. De repente você tem uma luz. Você diz, pô, cara, isso aqui é entendido. Então isso trata-se de comportamento extremamente importante. Tá certo, galera? Essa é a informação que eu queria dar a você, tá certo? Sobre como fazer as provas de maneira eficiente, de maneira eficaz. Se inscreva no canal, muitos conteúdos do Vida Educa, de autodesenvolvimento, nós vamos passar até o Enem. Ative as notificações, deixe seu comentário, tá? Muita coisa ainda virá por aí. Até a próxima aula.
Tchau!